Ora, se o que é recomendável é passarmos um terço da nossa vida a dormir, então também um terço das nossas intervenções no espaço de saúde deviam ser sobre o sono. Mas nem tanto, doutor, apesar de ser essa a sua vontade, bem sei. Hoje vamos então dar algumas recomendações, podem até, em alguns casos, serem recomendações repetidas, mas hoje vamos exemplificar, vamos mesmo deitar as pessoas para se perceber exatamente em que posição é que devem dormir, inclusive, não é? Porque o ambiente do sono é muito importante, as rotinas são muito importantes, mas se depois chegar efetivamente ao quarto e não tiver um quarto acolhedor, em termos de temperatura, em termos de almofada, sim, de ruído e por aí fora, tudo isso pode perturbar muito o sono. E há algumas coisas que são simples, que nem é preciso gastar assim muito, mas que podem fazer toda a diferença. Para não nos estarmos a repetir, se calhar partimos imediatamente para o trabalho que preparou e posteriormente passamos a alguns exemplos, até porque hoje trouxemos uma cama e tudo para dentro do estúdio. Doutora, vamos a isso. Começaríamos, se calhar, pelas posições que são melhor para dormir. Efetivamente, depende também muito se as pessoas têm limitações em termos de algumas patologias, de algumas doenças, que isso vai condicionar as posições para dormir. Os bebés normalmente dormem de todas e qualquer forma. Como diz forma. o povo, de papo para o ar. Exatamente. Mas são os bebés, porque em adultos já não devemos dormir assim, porque a nossa garganta e os nossos músculos vão relaxar, a nossa língua também relaxa e isso vai proporcionar o ressono. Portanto, não é muito agradável, principalmente para quem está a dormir ao nosso lado. A posição de lado, efetivamente, é das melhores que nós podemos ter. Se possível, com uma perninha mais... Depois exemplificamos. Uma perninha mais esticada e uma mais encolhida, porque vai ajudar a distribuir o peso do corpo. Porque nós vamos fazer muita pressão a nível dos ombros e das ancas. Claro que o nosso corpo funciona muito bem, em equilíbrio. Nós vamos mudando muitas vezes posição durante a noite. Quando o corpo vê que nós já estamos a ficar um bocadinho mais maçados, muda de posição. E estes tais microdespertares que nós voltamos e continuamos a dormir. São raras as pessoas que adormecem numa posição e ali permanecem durante toda a noite. Sim. Às vezes as pessoas têm a ideia que não se mexem, mas efetivamente vão-se mexendo. Podem depois acordar exatamente na mesma posição, mas entretanto já andaram ali às voltas, não é? Exatamente. Porque é muito difícil, mesmo para o corpo, aguentar a pressão 6, 7 horas, seja o que for, no mesmo sítio. Daí nós vemos aqueles doentes que estão muito tempo na cama, que ganham as escaras, que as pessoas têm que estar sempre a mudar, não é? Porque aquilo cria feridas, sempre da fricção. O corpo reage instintivamente, não é? Exatamente, isso funciona muito bem. Claro. Isto é uma bela de uma máquina, não é? Uma das posições que não é efetivamente muito saudável é a posição de bruços, embora haja pessoas que durmam assim. E também há algumas almofadas que ajudam a propiciar maior conforto. Porquê? Porque mesmo estando de bruços vai fazer uma rotação grande da coluna cervical e vai fazer uma extensão grande, ou seja, aquela zona não vai relaxar. Para casa, para quem tenha dúvidas, de bruços, de barriga para baixo. É que é desaconselhável. Exatamente. De barriga para cima. Há umas situações em que nós podemos tornar esse dormir mais confortável, nomeadamente se pusermos uma almofada que não seja muito alta, mas que nos acompanhe a zona cervical e, se possível, dobrar um bocadinho as pernas e pôr também uma almofadinha debaixo das pernas, porque assim relaxa a zona lombar. Sim. Pronto, é um bocadinho o que nós temos. E é o que daqui a bocadinho também vamos demonstrar, não é? Esta posição é efetivamente a mais confortável. É ideal. De lado. Estamos aqui neste outro desenho. Exatamente, em que nós temos uma almofada que nos acompanha a parte desde o pescoço até ao ombro, em que nos mantenha a nossa coluna correta, direita. Exatamente, direitinha, e se possível alguma coisa no meio das pernas, ou então com uma perna por cima da outra. Sim. Pronto, para não... Lá está, uma mais esticada do que outra, exatamente, não é? Exatamente. Vamos ao próximo quadro. E só em termos de posições, há uma situação que é com as grávidas, que é extremamente difícil as senhoras arranjarem uma posição para dormir, quanto mais o tempo avança. Claro. Uma das que não é de facto aconselhável é de barriga para cima, porque o bebê vai fazer muita pressão no útero, no diafragma, as senhoras vão ter sensação de sufoco, má digestão, dores na bacia. Portanto, a melhor posição é efetivamente de lado, lateral, e para o lado esquerdo, que é para a veia cava inferior não ficar pressionada, que é que leva o sangue ao coração. Grávidas, dormir para o lado esquerdo. Exatamente. Sim, fica também esse reparo. O que é que nós poderemos fazer para os nossos hábitos? É repetir um bocadinho que nós temos dito, para quando chegarmos ao nosso quarto estamos realmente preparados para dormirmos bem.
mudar alguns hábitos que nós até sabemos que não estão tão bem, em termos alimentares, em termos de praticar algum exercício físico. Agora estamos a chegar à primavera, os dias ficam maiores, é bom às vezes até para juntar a família, pegar nas bicicletas, andar um pouco de bicicleta, caminhar, fazer pausas ao longo do dia. 5 minutinhos é o suficiente para nós chegarmos ao final do dia muito mais tranquilos. De vez em quando, e nós sentimos relaxar, isso. Não é? Exatamente. Nem que seja só 5 minutos. A respiração é muito importante e todos nós damos contas, às vezes alguém ao nosso lado, até nós fazemos... O famoso suspiro. Exatamente. É sinal que nós estamos com muita tensão e que só respiramos pela parte superior. Basta começar a respirar um pouquinho e eu insisto muito nisto porque é tão fácil e as pessoas quando começam a interiorizar e a praticar isso notam mesmo a diferença, que andam muito mais relaxados. A alguém quando está muito nervoso respira fundo. Respira fundo. É inspirar pelo nariz e expirar pela boca. Tão simples quanto isso. O relaxamento físico, mas também mental. Ou seja, efetivamente há muitas preocupações, mas saber, há bocado como dizia a Cernela Andrade, as pessoas tinham uma vida tão complicada, mas que tinham as prioridades, elas sabiam efetivamente com o que é que se tinham que preocupar e ocupar e fazer. E o resto nem valeria a pena de fazer muito isso. Até porque havia necessidades básicas, não é? Exatamente. Tinham que ser correspondidas. Tinham que ser correspondidas. E hoje em dia temos que voltar um bocadinho a isso, saber o que é realmente importante. E o resto, quando tivermos tempo, então vamos lá. Logo se resolve. O ocupar-se, eu tento ocupar-se porque as pessoas preocupam-se demasiado e estão sempre a adiar uma série de coisas, nomeadamente que o dia, o fazer o exercício, mudar a alimentação, mudar algumas coisas que vamos ver, por exemplo, no ambiente do quarto, fazer alguma coisa, ser ativo. Incluir, talvez, no tempo que dispomos de sono, incluir uma fase preparatória para o sono, não é? É importantíssimo. 45 minutos, no mínimo, antes da hora que normalmente se costuma deitar. Suponhamos que se deita à meia-noite, às 11h15 deveria começar a preparar. Começar a desligar os reatores. Exatamente. Não é? E fazer aquelas coisas, ir ver realmente, por exemplo, se as coisas estão desligadas, se os meninos estão na cama, se têm as pastas preparadas, isso tudo até essa hora. Depois ter tempo para fazer alguma coisa, nem que seja ver um bocadinho de televisão, ouvir música, ou reler alguma coisa. Televisão no quarto, doutora? Não. Eu digo não e eu explico, passo a explicar. Não é só porque não tem a televisão no quarto. Deixou de haver murmúrios aqui no nosso público. Foi, deve estar tudo muito zangado comigo. Percebeu? Percebeu isso também, não percebeu? Eu costumo dizer que é quase como a chupeta eletrónica. É das coisas que eu tenho mais dificuldade. Chupeta eletrónica. É das coisas mais difíceis que eu costumo dizer aos pacientes, é que eles são mais renitentes. Eu percebo que há muita gente, nomeadamente pessoas com mais idade, que a única companhia que tem é efetivamente a televisão e é com isso que adormecem, é isso que lhes faz companhia. Mas que seja na sala, não é? Exatamente. Até porque os obriga a movimentar-se. Percebe? E já preparavam então o quarto, é que é muito importante nós associarmos o quarto à ideia de relaxo e de dormir. Nós quando chegamos à cozinha sabemos que na cozinha preparamos as nossas refeições, temos lá os alimentos. No quarto nós temos às vezes quase um T0, porque temos a televisão, temos uma mesa em que fazemos as refeições, temos tem menos um, se quiser. Sim. Temos o portátil em que vamos trabalhando sim. E o cérebro fica extremamente confuso, porque não consegue associar se precisa de relaxar ou se precisamos de adrenalina e o resto para estar ocupado. Isso é muito, muito importante. E há muitas pessoas que mudando algumas coisas assim, alteram completamente, porque o cérebro precisa que nós lhe demos ordens, precisa de rotinas. Nós fazemos isso com as crianças, quem tem crianças. Claro. Chega àquela altura, pronto, agora já não brincas mais, agora vais deitar. Connosco passa-se exatamente o mesmo, não é? Com os adultos passa-se exatamente. Exatamente, só que descuidamos isso. Vamos crescendo, vamos tendo muitas atividades a que temos a dar resposta e esquecemos disso. E depois queremos dormir como quando dormíamos que era criança. Não pode ser. O cérebro desaprendeu. Calhar, o melhor é qualificarmos o quarto como o templo do sono. E então no templo do sono não entra a televisão. Exatamente, é o templo. É como se fosse para uma mesquita, não entramos calçados. Deixamos o calçado à entrada, não é? É isso, e as preocupações ficam no cabide também, como eu costumo dizer. Quando chega à casa... Não vamos resolver nada dentro do quarto. De todo. E muito menos, costumo dizer isso também aos casais. O quarto é para as duas coisas. É para dormir e para fazer amorzinho. Fazer amorzinho. É. Não deve ser nem para ver televisão, nem para discutir. Porque às vezes é no quarto em que os casais se resguardam um bocadinho, e eu acho muito bem que se resguardam, mas na sala, não no quarto de dormir. Porque mesmo em termos de casal, depois a coisa não funciona tão bem. E se querem discutir que não seja antes de irem dormir, não é? Claro. De preferência, não é?
É péssimo, e mesmo em termos de terapia de casal é muito mau, todos os terapeutas de casal dizem irem para a cama sem resolver as coisas ou discutir na cama, é péssimo, nada disso. Já estamos a fugir um bocadinho do tema do sono. Eu tenho a impressão que não estamos. Bom, está aqui um rol então de atividades para melhorarmos o sono, mudar de hábitos, praticar exercício físico, pausas ao longo do dia, tal respiração mais prolongada, inspiração pelo nariz, a expiração pela boca, relaxamento físico e mental, meditação, ocupar-se, ter alguma atividade, ver televisão que não no quarto, conversar e ouvir música, estar com os filhos, criar uma rotina, a alimentação, portanto não ingerir muita comida antes e nada muito calórico ou muito gorduroso, porque senão vai chamar mais sangue ao estômago propriamente do que ao cérebro. Exatamente. Não ingerir álcool, delegar tarefas, definir prioridades, pedir ajuda, evitar estimulantes, atenção ao café, e ter um animal de estimação também ajuda a alguma coisa, o que não quer dizer que ele tenha que dormir aos pés da cama. Exatamente. O que não quer dizer que ele tenha que dormir aos pés da cama, que isso também é importante. Ou na cama mesmo. Ou na cama, ou dentro da cama mesmo. O ambiente do quarto. Efetivamente, nós devemos ter um bom ambiente. A temperatura deve ser entre os 18 e os 22 graus. Sim. Nós dormimos melhor com um bocadinho mais de frio que com calor. Todos nós sabemos isso, não é? Mesmo que esteja muito frio, nós conseguimos pôr mais um acesso. Exatamente a ideia contrária, não é? Não, mas como eu já disse, nós precisamos o nosso corpo diminui a temperatura em meio e 1 grau para poder dormir. Descansar, não é? Descansar. E se tiver muito calor é muito mais difícil de dormir. A luminosidade também é muito importante. Nós, para produzirmos a tal melatonina que nos faz dormir, a hormona do sono, nós devíamos estar em escuro completo. Até para quem tem crianças, isso é praticamente impossível, mas em vez de ter a luz, ter sim uma luzinha de presença. As presenças, não é? Já é suficiente. Em relação à televisão, o que é extremamente difícil, eu pus ali, é que se por acaso tiverem que ter a televisão no quarto, pelo menos desliguem, e desliguem mesmo aquele pilotozinho vermelho, que isso deixa de emitir as ondas eletromagnéticas que vão interferir com o nosso sono. Os móveis... E também fica menos dispendioso na fatura da eletricidade. Exatamente, que as pessoas não têm essa noção. Sim, não encher os quartos com muito mobiliário, também é desejável, e as cores, convém que sejam cores relaxantes. Relaxantes, exatamente, os vermelhos e essas coisas. Vamos ao próximo quadro, senão depois não temos tempo para ouvir a Olinda, que já está à nossa espera. Vamos ao próximo quadro, por favor. É um bocadinho o que nós vamos falar a seguir. É a antecipação do que vamos ver a seguir. É como se deve escolher o colchão e as almofadas. Só um pormenor, em termos de ruído, que não falámos em termos de ambiente, em termos de ruído, nós estamos tão dependentes de ruído que às vezes quando vamos para um fim de semana está tudo muito calmo, nós estranhamos. Às vezes as pessoas têm insónia por causa disso. E realmente, num inquérito, as senhoras, só 52% das mulheres queixavam-se do ressono do marido, mas só 15% dos homens é que se queixavam. E, efetivamente, há muitas senhoras que ressonam. O que acontece é que os homens têm muito menos sensibilidade aos ruídos. As senhoras estão sempre mais acordadas, até por causa dos filhos e isso tudo. Portanto, efetivamente, minhas senhoras, eles ouvem menos. Eles ouvem mesmo menos. Portanto, não vem a despropósito chamarem-nos mocos, não é? É porque somos mesmo, não é? Pelo menos relativamente, quando comparados com as mulheres. Com as mulheres, sim. Vamos então ter com a Olinda Dias, que nos traz uma série de propostas para melhor dormirmos. E não nos podemos esquecer também que os aspectos mais decorativos da roupa que utilizamos também na cama também são aspectos importantes para melhor podermos relaxar, não é? Sim. Olá, Olinda, como está? Bom dia. Dormiu bem? Sim. A doutora Dulce? Bom dia. Ora, então fiquem à vontade, minhas senhoras. O que é que nos propõe e se efetivamente há essa preocupação para que o cliente também fique satisfeito? É assim, a nível de propostas que o El Corte Inglês tem, há uma grande variedade a nível de marcas de colchões, a nível de tecnologias, há várias opções a oferecer. É importante que o cliente experimente o colchão, porque só assim consegue ter realmente uma noção, na realidade, qual será o comportamento e se esse colchão se adequa às necessidades que a pessoa tem. Portanto, há uma grande variedade que nós temos. Há um prazo para devolver o colchão se a pessoa não dormir bem? Eu acho que vai dormir lindamente porque há muita oferta. O melhor é arranjar um bocadinho de sono para experimentar os colchões quando for comprar. A almofada também sofreu uma evolução enormíssima, não é? Assim, a nível de almofadas existe também uma panóplia enorme de materiais para diferentes gostos, para diferentes necessidades, como é óbvio.
Há pessoas que preferem uma almofada com um suporte para nível da coluna cervical. Há quem prefira almofadas mais envolventes, então se calhar vai preferir, por exemplo, as almofadas dentro da gama de penugem. Sim. Ou dentro das fibras, que são almofadas mais envolventes. Este? Exatamente. Sim. São almofadas, exatamente. É assim, se preferir realmente, se quem tem patologias mais graves a nível de coluna e que tem que ter um suporte maior, aí aconselhamos uma almofada mais específica. Então aí poderíamos estar a falar dentro dos materiais de viscoelástica, que são espumas termossensíveis que se moldam, digamos, à anatomia de cada pessoa e temos, como a doutora disse há um bocadinho muito bem, a almofada tem que acompanhar todo o contorno que nós temos entre o nosso ombro e a nossa cervical. Portanto, a almofada é uma peça extremamente... equilíbrio, não é? Exatamente. Tem que ser uma peça extremamente individual. Esta almofada é pesada e parece que tem pedras aqui dentro. Exatamente. Isto não são pedras, parecem. Eu vou tirar para ver. Conseguem ouvir, eu acho que conseguem ouvir qualquer coisa através do meu microfone, sim. Ela é feita de uns tubinhos de polietileno, que é um derivado de um plástico. É um material extremamente robusto, mas ao mesmo tempo extremamente adaptável. Nós não sentimos, porque ele é semiduro. Está aqui uma peça. Exatamente. São variadíssimas peças, não é? Extremamente ventilada também, a própria almofada, e estes tubinhos vão se moldar exatamente aos contornos que cada cervical tem. Portanto, a anatomia fica sempre salvaguardada. Os aspectos decorativos, tal como falávamos, também são importantes, porque é necessário um local sereno, não é? E as cores têm muita influência, não é, doutora? Exatamente. Inclusive, há a cromoterapia que nos diz mesmo isso. Nós, quando queremos estar mais relaxados, devemos optar por estes tons mais pastel, para a nossa mente realmente entrar num clima mais de relaxamento. Os vermelhos, os laranjas ou os padrões muito vibrantes podem ser demasiado estimulantes. Sim. Deixe-me só perguntar-lhe, porque falámos primeiramente dos colchões e há muita gente que tem dúvidas sobre que colchão adquirir, porque há colchões que se podem adequar ao nosso gosto, mas que depois anatomicamente podem não ter nada a ver connosco. Exatamente. Escolhemos o quê? Um colchão duro ou um colchão mole? É um bocadinho como eu dizia, depende não só da preferência, mas também se realmente a pessoa já tem algum tipo de patologia, nomeadamente a nível osteoarticular, já tem problemas de coluna, degenerativos, circulatórios, e hoje em dia, se calhar a dona Linda diz isso melhor do que eu, há realmente uma oferta muito grande do mercado que ajuda a isso. O que as pessoas devem ter em atenção é, ele não deve ser nem demasiado mole, nem demasiado duro. Demasiado mole é quando a pessoa se deita e afunda literalmente no colchão. Porque não vai Nem fazer... toda a gente tem corpinho para usar um colchão de água, não é? Não. Isso sabe também o que quer dizer. Não tem, de todo. Se não se importam, e porque já estamos com o nosso tempo praticamente concluído, vamos deitar o Filipe, que é um adulto normal, e depois aproveitávamos o facto do Filipe ter trazido a Cátia, que julgo que é a filha. É, também. Cátia, esperas só um bocadinho, deixa de estar aí sentadinha. Deitamos o pai primeiro e depois vemos, porque há alguns cuidados que também se deve ter com as crianças, não é? Então, tem aqui o Filipe, faça o favor de deitar o Filipe à vossa vontade. Ou como o Filipe sabe deitar. Tirar estas peças. Vamos lá. Ora, vamos lá. Bora tirar tudo daqui para se perceber exatamente como é que o Filipe... E já agora podes montar. Ó, Cátia, anda cá, faz favor, que me ajudas a dobrar o lençol, rapariga. Ora, vá explicando. Pronto, se efetivamente se costuma dormir nessa posição, de barriga para cima, como é que se costuma deitar? Do lado, de uma perna. Não tem microfone, pois não? Chegas-me o microfone, Bordal, se faz favor. Exatamente. Essa é efetivamente uma excelente posição para dormir, porque tem a coluna cervical está absolutamente apoiada, está relaxada. Não sei se gosta das almofadas mais altas ou mais baixas, mas Gosto mais alto. mais altas. O importante é que a coluna sinta que encaixa mesmo aí, para ficar relaxado. Esta posição, também como eu dizia há pouco, é uma boa posição porque... Mais esta. Sente mais essa assim, depois estava um bocadinho mais alto, não era? Esta posição também é boa porque, inclusive, a parte lombar consegue relaxar. Há pessoas que não se sentem tão bem assim, ou porque já têm muito peso, uma das coisas que podem fazer é pôr uma almofada, não sei se posso pegar. Sim, com certeza. Com licença. É pôr uma almofada, às vezes um pouquinho mais pequenina do que esta, com licença, no meio das pernas, nomeadamente as senhoras que têm muito peso ou que têm problema de coluna. E os senhores também, porque sim, também homens
muito obesos. não é? Exatamente. Ou as senhoras que estão grávidas, esta é uma situação que Para também as pode grávidas é ajudar. muito aconselhável. Lá está, falávamos de obesidade, pessoas com uma Se barriga por grande, as acaso- grávidas também. Exato. Se por acaso dormisse de barriga efetivamente para cima, a almofada deve ser um pouquinho mais baixa para acompanhar a região cervical e devia também pôr, se fizer o favor, de barriguinha para cima, pôr também alguma coisa, Fantástico. Vir um programa de televisão para dormir, não é? Sim, senhor. alguma coisa que por baixo dos joelhos, porque assim relaxa a região lombar e acorda muito mais relaxado. A malta mais nova também necessita de alguns cuidados, não é, doutora? Sim, É sim. a tua vez de dormir, rapariga. Deita-te aqui nesta almofadinha, aproveita. Podes deitar. Diga, doutora, fica à vontade. Esta almofada, se calhar, não seria a mais Então, ideal veja lá. Mais para, alta, esta é preferida. para a Cátia. Ora, com licença. Porque se calhar é muito alta. Como é que costumas deitar, Cátia? Ora, deita. Olha, deita lá como Dá cá o se estivesse microfone, em casa. pai. Fala para aqui, rapariga, diz-me lá. Deitas-te de lado, deitas de barriga para o Costumas ar. dormir assim de lado? Sim. Pronto. Esta é uma posição que é efetivamente boa. Se calhar, as crianças nós não temos tanto cuidado com isso, mas se calhar, se experimentasse dormir só com uma perninha assim, ficava um bocadinho melhor. É uma questão de hábito, mas essa não é de todo uma má posição. As crianças normalmente mexem-se muito e às vezes... Mexe muito, diz o pai, exatamente. As crianças mexem-se muito, o pai está a dizer que sim, que se mexe muito, às vezes até acordam ao contrário. E o importante é ter realmente alguma coisa, por exemplo, junto à parede, não sei como é que tem a cama, mas também para evitar e estarem mais tranquilos para ela dormir. Está no meio, pronto. Ter almofadas ou ter um tapete à volta da cama que efetivamente, às vezes, as crianças... Já aconteceu ela cair, pois se cair, ela não está diretamente no chão, mas sim numa coisa mais felpuda. Então és muito, mexes muito, sonhas muito. Sim, senhor. Ela diz que sim. Pois, mas não é com a idade que também vamos perdendo essa movimentação? Exatamente, Obrigado. exatamente. Essa movimentação da sim, cama? Sim. É, não é? É. Conforme vamos crescendo, o sistema nervoso também se vai moldando, também se vai desenvolvendo e acaba por não haver tanta essa agitação É motora. menos adrenalina, não é? É, muito menos, Claro, muito menos. claro. Minha muito querida, menos. deixa-te estar. Minha querida menina, tu dorme bem, minha querida, deixa-te estar, que assim estás quentinha. Muito obrigado a ambas por terem estado aqui no Praça da Alegria. Menina, não se levanta, tudo a descansar. Obrigado, doutora. Um bom dia.